Olá, meu nome é Gabriela Lima. E eu sou o Felipe Tortelli. E esse é o Essência Elemental Podcast. Olá, vamos lá então, começando o nosso quarto episódio do podcast, do nosso podcast Essência Elemental. Vamos falar hoje sobre todo mundo te desvaloriza? Você sabe o porquê? Autoimagem, autoestima, o que mais que entra nisso, né? Como tu te enxerga, como o mundo te enxerga, como tu acha que o mundo te enxerga, né? Vamos falar sobre uma boa autoestima também, sobre características, vamos dar exemplo aí também sobre a desvalorização das outras pessoas. Tudo isso hoje dentro desse episódio. Bora lá então começar. Então vamos lá então, começar te perguntando uma coisa que eu tenho dúvida sobre esse assunto, né? Desvalorização são dos outros, né? Quando tu percebe a desvalorização dos outros, então tu tá percebendo que os outros te desvalorizam, então tu tá ali querendo entregar o teu melhor, o que tu considera que tu faz é bom, o que tu é bom o suficiente para aquelas pessoas, e tu percebe que as pessoas não enxergam as tuas qualidades, não enxergam as tuas potencialidades, as tuas habilidades, né? Não conseguem enxergar que o que tu faz é valoroso, né? Então elas estão te desvalorizando aquilo que tu faz. Então qual a diferença de perceber que tu está sendo desvalorizado com a tua autoimagem, com a tua autocrítica, com o que tu considera que tu faz bem? Como é que tu separa essas duas partes? Vamos resumir então de novo essa pergunta para tu conseguir ter clareza do que eu quero dizer. Qual a diferença quando tu percebe que alguém está te desvalorizando, aquele meio está desvalorizando, e quando tu percebe que o que tu faz não tem valor? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é a tua percepção, outra coisa é tu perceber que os outros estão te desvalorizando. Então, como que tu lida com cada uma dessas diferenças? Sim, tu está falando sobre a minha percepção e a percepção dos outros. Isso, porque o que a gente vai conversar aqui hoje é todo mundo te desvaloriza. Sabe por quê? Então, uma coisa é tu perceber que os outros estão te desvalorizando. Por exemplo, tu vai lá e tu considera que tu faz um ótimo café. Mas quando as pessoas tomam teu café, elas dizem que teu café tá ruim, mas pra ti tá bom. Então, as pessoas estão desvalorizando teu café, mas tua concepção de café bom pra ti tá sendo atendida. Então, quando que essa desvalorização externa das outras pessoas em relação a ti impacta realmente no teu ser? Que é um processo profundo, né? Ele é mais profundo do que apenas um desvalorizar. O que acontece? A desvalorização, ela tá ligada a um processo de autoestima. Porque a questão da desvalorização é quando o outro está te desvalorizando, certo? Só que como que essa desvalorização impacta em mim? Eu acho que o meu café tá bom, mas o outro acha que não. Mas se eu tenho uma boa autoestima, se eu sei dos meus valores, eu me conheço, eu tenho autocompaixão, se eu tenho uma autovalorização, a opinião do outro é apenas uma opinião. A opinião do outro, ela não me impacta, né? Então, quando a gente olha de uma forma mais profunda, quando não é simplesmente sobre um café, é quando, por exemplo, tem muitas clientes até que me perguntam sobre o profissional, né, dentro do baralho cigano. Daí, como é a forma como o meu chefe me enxerga? Ele ou ela gosta de mim? Isso é totalmente, a pessoa está baseando o sentimento dela na visão do outro. E está esperando que seja valorizada, que o outro a valorize. Qual que é o grande ponto? Quando a gente tem uma boa autoestima, a gente não precisa esperar a valorização do outro. Então, o que acontece? Se eu tenho uma boa autoestima, aí eu sei que eu sou uma boa pessoa, que eu faço um bom trabalho, que eu faço um bom café, eu estou dando o meu melhor, que o meu conhecimento tem valor, que o meu conhecimento é importante, que aquilo que eu faço tem o meu toque especial, né? Tem o meu jeito especial de ser, tem o meu carinho por aquilo ali que eu faço, né? E aí eu não dependo da opinião do outro. Porque eu só vou depender da opinião do outro, do que o outro acha, quando a minha autoestima está baixa. Por isso que hoje a gente vai falar muito também sobre a autoestima, né? Porque a questão da autovalorização, a forma como tu considera os teus valores, como tu te valoriza, que é a autovalorização, está intimamente ligada à questão da autoestima.
né? Eu acho que a gente pode, como se fosse assim, vamos desde o início. O que é, afinal, a tal da autoestima? A autoestima é a forma como a gente se vê, né? É a opinião que a gente tem sobre nós mesmos. Muitas vezes é uma opinião, é uma visão inconsciente também sobre o que a gente tem sobre nós mesmos, né? A autoestima, ela tá baseada na percepção que nós temos de nós mesmos, nos sentimentos que a gente tem por nós, os pensamentos, né? Tudo isso, e aí junto está ligado aos nossos valores, a questão das nossas habilidades, a forma como a gente vê as nossas habilidades, tá ligado também às nossas competências, às nossas características, seja uma característica do nosso eu interior, assim como emoções e pensamentos, mas também características sobre o meu corpo físico, né? Por isso que a questão da valorização, ela também tá ligada. O pessoal fala muito hoje em dia na internet em relação à questão do físico, da aparência. Por isso que essa questão de autoestima e valorização também hoje em dia está até um pouco deturpada, né? Até esses dias a gente fez uma postagem lá no nosso Instagram que fala sobre você não sabe o que é autoestima, né? Eu tava segurando um cartaz na fotinha ali, você não sabe o que é autoestima. Por quê? As pessoas acreditam hoje em dia que, eu tenho uma boa autoestima porque eu me arrumo, eu me maqueio, eu faço uma limpeza de pele e eu vou na manicure, eu tenho uma boa autoestima. Na verdade, não. A autoestima é muito mais profundo do que isso, né? A autoestima é a forma como tu te vê. É aquela vozinha que roda na tua cabeça cada vez que tu vai dar um próximo passo, cada vez que tu põe uma meta, um objetivo, né? É aquela vozinha sobre, eu não faço nada direito, eu sei que eu consigo. Isso é uma pessoa que tá com uma boa autoestima. Eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz. E se eu errar, tá tudo bem, né? E é a parte que eu entro nas minhas mentorias, que eu ajudo as pessoas a mudar essa vozinha interna, essa comunicação interna que desencadeia todo o resto. Então, tu te coloca de frente a algo, independente, seja um desafio, seja uma atividade que tu vai fazer, quando tá de frente de algo novo que tu quer atingir, tu quer passar algo bom, seja para ti ou para o mundo, a tua comunicação interna, nesse primeiro momento que tu resolveu fazer, vou construir aqui vou fazer um post pro meu Instagram aqui. Quando tu te coloca em posição para fazer aquele post, a voz que vem, ela tá vindo e tipo, vai lá, tu consegue. Eu sei que tem capacidade. Se tu tiver dúvida, tu sabe onde buscar. Tu pode estudar, tu pode conversar. Então tá fortalecendo, né? Acho que o pessoal vai gostar disso daqui. Isso aqui que eu postar vai ser útil para as pessoas, eu vou estar ajudando, vai agregar na vida das pessoas. Então, essa voz já tá te motivando a ir para frente, a ir para cima. Vai ser desafiador? Vai, mas tá tudo bem. Eu sou capaz de fazer isso. Ou essa vozinha tá dizendo, ninguém vai ver teu post. Vai perder tempo, vai ficar 2 horas pesquisando para ninguém olhar. Vai só botando tempo no lixo. E aí essa vozinha, vão rir de mim, vão achar, olha que pessoa babacona. Nada a ver com o que essa pessoa tá dizendo. Então, se essa comunicação, ela tá, eu sempre falo, deturpada, né? Quando essa vozinha, ela tá no modo crítico, no modo negativo, acende um alerta. Opa, por que ela tá me criticando? Por que tá existindo essa comunicação? Por que essa imagem daquilo que eu vou fazer, eu mesmo já estou me sabotando, já estou ali, denegrindo algo que eu nem comecei a fazer ainda. Então, eu já começo a fazer aquilo com uma âncora puxando, me arrastando para trás. Ou me segurando, né, para não ir, né? Porque a âncora te segura, né? Tu vai tentar ir para frente, tu vai ter que arrastar essa âncora, vai ter que vencer a resistência da âncora para tu conseguir avançar. Quando, na verdade, era só recolher a âncora, mudar essa comunicação e fazer. E lá na frente tu vai ter um resultado. E aí tu mexe teu resultado. O resultado foi bom? Deu bom. O resultado não foi tão bom? Beleza, o que eu preciso melhorar para que o meu resultado seja bom? Então, não precisa ter essa resistência inicial, né? Essa briga, né? essa agitação mental, né? Olha a resistência que tu tem que vencer para fazer alguma coisa. E essa agitação mental, essa resistência, ela só acontece quando a nossa autoestima está fragilizada. Né? Então, quando a nossa autoestima está fragilizada, vai vir essa voz que vai te botar para baixo, né? Vai vir o sentimento. Então, por isso que uma autoestima fortalecida, ela vai ser realmente importante em todos os aspectos da nossa vida, né? E por isso que está a questão da valorização. A autovalorização, ela está intimamente ligada a questão da autoestima, porque a autoestima vai comandar muitos outros pontos. É como se fosse assim, a autoestima é a que comanda boa parte aqui da nossa vida. E a autovalorização é um dos subtópicos. Hoje a gente vai falar
mais sobre isso, então. Eu percebo que essa conversa, ela chega a um ponto que ela bifurca, porque a desvalorização, eu vou imaginar aqui na época lá que eu estava fazendo um estágio, por exemplo, e alguém me pede para fazer algo que eu nunca tinha feito. No caso ali era algo relacionado ao AutoCAD, ali fazer um projetinho de uma guarita lá. E aí eu peguei e fui fazer aquele projetinho, nunca tinha feito. Então eu estava aberto, não tinha, digamos, crença, não tinha filtro, estava só fazendo. Fui lá e fiz meu melhor. Então, na minha concepção, eu estou entregando uma melhor. Tá certo que naquele momento o meu melhor ainda faltava muita experiência para ser algo realmente muito bom. Mas quem é que julga que é bom ou não? Foi o meu responsável, na época, o engenheiro que estava acima de mim, que ele tinha 30 anos a mais de experiência que eu, então ele tinha uma percepção muito melhor do que é algo bom. Então, quando ele olhou o meu projeto, ele olhou e, ele me desvalorizou. Porque, tá faltando isso, tá faltando aquilo, aqui não ficou bom, aqui tem que ajustar. Então, ele criticou e colocou um monte de coisas, mas para melhorar meu projeto. Mas como eu recebi aquilo, eu recebi como uma desvalorização, como crítica, como tá pegando no meu pé. Uhum. Em vez de pegar aquilo e entender que, se minha autoestima tá positiva, eu pego aquilo e tá tudo bem, eu tenho carinho, eu tenho acolhimento por mim, eu entendo que eu não tenho a experiência que ele tem. Uhum. Então eu vou escutar ele porque o que ele está me trazendo é um ouro que eu não estou vendo. Uhum. Isso é quando é uma situação positivada, né, que ele está ali fazendo. Então eu recebo aquilo e melhoro e avanço. E com isso eu vou construindo a minha autoestima porque eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou capaz. Mas quando isso... Agora vamos pegar essa mesma situação e vamos colocar uma pessoa que ela tem a intenção mais tóxica. E é um chefe que não quer concorrente, não quer ninguém chegando perto do nível dele. Esse outro chefe, ele pegou e me trouxe coisas para eu melhorar, para agregar, que aquilo serviu para minha vida e os próximos projetos foram muito melhores. Então, foi uma crítica construtiva, foi algo que eu precisava passar, assimilar para que eu melhorasse. Uhum. Agora, quando vem essa outra pessoa, nesse outro ambiente, e eu mostro esse projeto, essa pessoa, nossa, mas o que tu fez aqui? Parece uma casinha de cachorro, e vem só bota para baixo e coisa, não traz nada que me agregue a melhorar aquilo. E aí o que eu começo? Nossa, o que eu faço não tem valor para outras pessoas. O que eu estou fazendo aqui? E aí tu começa essa comunicação a cada vez tu fazer menos coisa, se expor cada vez menos, porque toda vez que tu te expõe a algo que é genuíno teu, tu tá aberto a receber críticas. Então toda vez que tu te coloca, tu pega algo para fazer e tu expõe isso num ambiente, se esse ambiente é um ambiente tóxico, ele vai começar a fragilizar a tua autoimagem, porque nós somos seres humanos, nós aprendemos com as nossas experiências, com as nossas vivências, com o que a gente sente naquele ambiente. Então, se tu tá sendo criado num ambiente tóxico, eu dei o exemplo de trabalho aqui, mas não vou entrar nem na questão da tua criação familiar, da criação das tuas amizades. Depois, mais pra frente, a gente vai entrar nisso, mas olha como o ambiente, ele te molda a ou tu ter uma autoestima forte, definida, ou ele te molda a ter uma autoestima frágil, que tu deixa de fazer as coisas por medo do aquele ambiente não valorizar o teu trabalho, desvalorizar. Então, às vezes, tu tem uma baita mensagem para passar, um baita produto para trazer, mas tu acaba não fazendo porque tu sempre foi muito rejeitado naquele ambiente. Então, olha a ressignificação que precisa ser feita a partir disso, né? Tu começa... E é uma questão que o processo de maturidade... Não vou dizer questão da idade, mas questão das experiências que tu vai passando, com as experiências de vida, tu vai percebendo que tu tem muito valor dentro de ti. E tu tem a tua singularidade. E quando tu encontra a tua singularidade, a maneira de expressar isso para o mundo, e tu perde esses julgamentos, essas barreiras, né? Então ontem até fiz uma mesa radiônica que eu faço aqui, e uma das questões que venia é a questão do julgamento, vinha que a ferramenta trazia que a pessoa precisava avançar mesmo diante dos julgamentos. Então, se a pessoa está deixando de fazer aquilo que ela quer por receio, medo do julgamento que vai vir das pessoas que muitas vezes não vão nem ver o que tu está fazendo, mas a nossa cabeça fica ali cultuando aquilo ali e não deixa a gente fazer e avançar. Então, esse medo dessa desvalorização dos outros, como acaba impactando, né, na nossa maneira de ver e fazer as coisas, né? Então, eu percebo muito isso, né? Então, o caminho que eu digo que é bifurcável é em relação a isso, né? Então,
Uma coisa é tu estar num ambiente saudável e outra coisa é estar num ambiente tóxico. Porque a situação vai ser a mesma, mas a experiência vai ser diferente. E a forma como tu lida com aquela experiência está relacionada à tua autoimagem, à tua autocrítica, né? Por isso que a questão da autoestima é importante, porque dependendo de como estiver a tua autoestima, é a forma como essa situação vai te impactar. Se é uma situação que me impacta e que como eu fico depois dessa situação? Eu fico triste, eu me sinto incapaz, eu continuo me botando para baixo, é realmente uma situação aí em que eu me sinto mal, ou se é uma coisa que eu tiro dali apenas os comentários construtivos, o restante eu desconsidero e simplesmente o meu apreço por aquele chefe talvez diminua, né? Porque eu identifico uma toxicidade nele, né? Qual é o caminho a partir daí que eu vou tomar? Qual que é o ideal? Eu tiro o aprendizado, o resto que não me serve eu descarto. E vou entender que é um chefe tóxico. A partir daí é um outro assunto, né? Agora, se é uma situação que me impacta, se era algo construtivo, se é um chefe, às vezes, até que faz um comentário construtivo, mas que aquilo ali me impacta, sendo tóxico ou não, tá? Se me impactou, é porque a minha autoestima não está fortalecida. Então, por isso que aí a gente entra nos outros pontos. Se a minha autoestima não está fortalecida, então eu sei que eu preciso fortalecer a minha autoestima, eu preciso muitas vezes investigar processos da minha infância. Muitas vezes, para algumas pessoas, essa pessoa talvez ela não consiga fazer esse caminho aqui de fortalecer a sua autoestima sozinha. Muitas vezes ela vai precisar de uma terapia também. Esse ponto aqui que tu trouxe dos dois caminhos é super importante. Então, por isso que a gente sempre fala, né, sobre auto-observar-se. Como que uma situação ela me impacta? Se ela me impacta negativamente, então eu vou precisar analisar a forma como eu me sinto e a forma que aquilo ali me impacta. E a partir daí, vou precisar dar os próximos passos, né? Talvez seja uma terapia, talvez seja conversar com alguém, talvez seja observar os próximos acontecimentos. Comprar algum livro, estudar, entender, aprofundar, né? É um processo de autoconhecimento, né? Aprofundar o conhecimento em relação àquilo ali que tu percebe que não tá legal, né? Eu sempre olho para essas questões como cura. Para mim, se algo tá te incomodando, tá te machucando, ali precisa ser feita alguma cura. Então, a cura pode vir através de autoconhecimento, de informação, de terapia, de uma conversa, de muitas vezes tu encontrar uma pessoa que tu lembra lá que na época do colégio era extremamente tímida e não se posicionava, e hoje a pessoa tá, sei lá, gravando vídeo e tá numa posição de falando para um público. Então, o que aconteceu na vida dessa pessoa que fez ela sair de lá onde ela tinha morrido de medo de falar na frente da turma, e hoje ela é uma pessoa super, como é que se fala quando a pessoa é comunicativa, mas não é extravagante, mas é... Expansiva? Não. Uma pessoa extrovertida, por exemplo. Então, o que fez esse processo, né? Então, às vezes, conversar com uma pessoa assim que tu conhece ou tá próximo, pode te ajudar a te trazer algumas dicas do que tu pode olhar e melhorar em ti, né? Identificar e curar algum processo que não foi bem construído aí. A gente partindo, então, do princípio, o que é essa questão da autoestima? Que é a opinião e a imagem que nós temos de nós mesmos. Vamos dar algumas características de uma boa autoestima para a pessoa se identificar. Eu tenho isso, eu não tenho isso. É confiar em si mesmo, primeiro ponto, ter confiança sobre aquilo que eu faço, confiança sobre as minhas capacidades. O que eu fico pensando ter confiança sobre o que eu faço. Essa confiança, eu vejo assim, o que é a base da formação dessa confiança? Tipo, o que precisa acontecer para tu te sentir seguro em relação àquilo que tu vai fazer, né? Essa busca dessa confiança, tu tá buscando dentro de ti? Tu mesmo já possui esses recursos? Ou tu tá olhando para fora, tá esperando uma validação externa para tu validar a confiança que tá dentro de ti? Como a gente tá falando de autoestima, a gente espera que essa confiança venha de dentro, de si mesmo, e não esperando uma validação do outro. Porque eu estou esperando a validação e valorização do outro para que a minha autoestima se fortaleça. Então, é importante a gente relembrar que a autoestima é de dentro contigo mesmo, é de dentro para dentro
com você mesmo. Se for pensar, é como tu ter confiança quando tu vai fazer algo e não necessariamente tu precisa já ter feito aquele algo para tu sentir confiante para fazer aquele algo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do café de novo. Tu nunca fez café, mas tu tem confiança que tu vai fazer um bom café. Mas como que parte essa confiança? Simplesmente tu acredita, eu tenho confiança que eu vou fazer um bom café. E aí pouco vem assim, bom, eu não sei fazer, eu vou olhar aqui no Google como é que eu vejo uma receita básica de café que é duas colherinhas para tanto de água e tu vai lá e faz. Então, ou tu pode chegar naquela situação e tu está extremamente fragilizado, né? Nossa, eu vou fazer um café, eu nunca fiz café, e agora? Eu não vou fazer bem, não vai ficar bom. Então, olha como a comunicação, o recurso estava ali dentro. A tua confiança está aqui dentro. Então, como é que tu pode resgatar essa confiança, né? Tu perceber isso. Eu vejo que tu precisa começar a se observar muito, né? Observar o que tu pensa, o que tu age. Toda vez que tu te depara com uma situação, a gente fala muito isso que é um despertar, né? Quando tu começa a perceber que, cara, por que eu tô agindo assim? Por que eu tô com medo nessa situação? Por que nessa situação eu tô confiante? O que muda quando eu tô confiante e quando eu não estou tão confiante? O que eu preciso entender dentro de mim que tá desequilibrada essa balança? Em alguns momentos eu sou extremamente confiante, em outros momentos não. O que muda, né? Então eu percebo que essa é a balança da tua autoimagem, ali, do teu crítico interno ali, que te permite ou te alavancar ou te reduzir. Próximo ponto seria a aceitação pessoal, como a capacidade de aceitar quem tu é, assim como tu é, reconhecendo tudo aquilo, todas as tuas qualidades, tudo aquilo que tu tem qualidade, até inclusive as tuas imperfeições, entendendo que nós não somos perfeitos e que eventualmente haverão imperfeições, né? Mas é aceitar-se, aceitar assim exatamente como nós somos. Esse é um outro ponto da autoestima. É um ponto do gráfico do sucesso, digamos assim, né? Tu quer ser muito bom em algo, quanto mais tu errar sobre aquele ponto, melhor tu vai ficando. Eu gosto de dar o exemplo que quando eu jogava futebol, eu era goleiro. E eu me lembro que, na época de criança ainda, quando eu tomava um tipo de gol, que era uma falha, né? Tomar um gol pra mim era uma falha do goleiro. Eu entendia que, beleza, eu falhei aqui e agora esse tipo de lance, quando aconteceu, eu não falho mais. Então isso foi me moldando a cada vez ser um goleiro melhor a cada jogo, porque cada vez que eu tomava um gol de uma maneira, eu via o que eu tinha que corrigir para que eu não tomasse mais o gol daquela maneira. Então esse processo de correção eu poderia, na primeira vez, eu não vou dar bem goleiro, não é pra mim, eu tomo muito gol. Mas aí eu percebi que, esse processo, imagina isso, eu era criança, eu fui desenvolvendo sem perceber, né? Era tomei um gol assim, beleza, no próximo jogo, gol assim eu não tomo mais. E assim eu fui melhorando. E com o tempo eu fui me tornando um bom goleiro, um ótimo goleiro, de salão pelo menos, né? Então ali eu percebi que existe um processo. Só que o que construiu para eu ser um bom goleiro? As falhas. Aonde eu acertava, tá beleza, que o meu cérebro já sabe como fazer. Aonde eu falhava é onde ele focava em corrigir e melhorar. Então, a melhoria contínua de eu me fortalecer a cada gol que eu tomava, eu me sentia pesado. É um erro, tu sente o peso do erro, né? Futuramente ali no trabalho, ali, quando tu comete um erro e aquele erro normalmente gera muitos contratempos onde tu trabalha, tu te sente bem pra baixo, tu te sente... Às vezes tu fica ali uma semana martelando aquele erro na cabeça, né? Tá tudo bem, errar faz parte do humano, né? Então, o que está por trás disso é, tu quer ser bom em algo, tu vai errar muito em relação àquilo. O importante é não repetir os mesmos erros e aprender com aqueles erros de uma forma que tu te acolha. Não que tu puna. Não é a intenção ser punitivo, né? Não se julgar. Outro ponto, então, de uma autoestima, de uma boa autoestima, de uma autoestima fortalecida, é a valorização pessoal. Que é reconhecer o próprio valor, nosso próprio valor como pessoa, e acreditar que a gente merece amor, que a gente merece respeito, que a gente merece a felicidade e que muitas pessoas, e aí entra a questão da valorização, como a gente tinha falado, né? Dentro da autoestima tem a valorização e quando eu sei aquilo que eu mereço, eu consigo me valorizar. Então, por isso que a questão da desvalorização das outras pessoas está intimamente ligada aos nossos valores. Próximo ponto ligado à autoestima, de uma boa autoestima, é resiliência. A autoestima, ela permite que a gente enfrente os desafios e dificuldades
com uma atitude positiva, acreditando na capacidade de superar os obstáculos, que é aquilo que tu falou, em relação a ser goleiro, tomar gol, não se julgar e simplesmente olhar, acolher o aprendizado e seguir adiante. Por isso a resiliência, né? Que é o ato de resistir, né? Seguir adiante, levantar. Eu tropecei, caí, beleza, eu consigo levantar. Então a resiliência também é um ponto super importante. Outro ponto também ligado à autoestima é a autenticidade. É eu ser o que eu sou e ser fiel a mim mesmo. Esse é um ponto super importante. Outro ponto é a aceitação sobre o nosso corpo, né? Daí a gente começa a partir daqui a ser um pouco mais específico nos pontos, mas a aceitação do próprio corpo eu quis trazer aqui por conta da questão hoje em dia de internet, da comparação que nós temos em relação às outras pessoas. Claro, né, que existe um processo de estar com o corpo saudável também, né? Não adianta eu querer ser magérrima e entrar num processo de anorexia, né? E outros distúrbios alimentares, né? Mas assim também em relação ao sobrepeso, né? É ok aceitar o próprio corpo também, mas entender que é necessário um processo de estar com o corpo saudável também, né? Então, existe o equilíbrio aqui dentro. Outras pessoas também, eu tenho um nariz grande, eu tenho um nariz pequeno, eu tenho a testa maior, eu tenho a testa menor, eu ando de tal jeito. E aí, às vezes, a pessoa se julga e se critica, e aí fica com aquela vozinha de novo, né? Se julgando, se botando para baixo, e vai diminuindo, né? E desvalorizando a sua aparência e se colocando para baixo. E isso também vai diminuindo a sua autoestima. Por isso que aceitar o seu próprio corpo e aceitar a si mesmo e ser fiel a si mesmo é super importante também. Tudo parte no processo comparativo, né? Tu começa a te diminuir quando tu começa a te comparar com outras pessoas. Tanto na questão de buscar o sucesso, quanto nessa questão de ter uma boa autoestima, eu percebo semelhanças, né? O termo de comparação, né? Imagina, se tu pegar as pessoas que são milionárias, elas se comparam com as pessoas que são bilionárias, elas vão se sentir menores. Agora, se elas se comparam com alguém que ganha um salário mínimo por mês, elas vão se sentir muito maiores que elas. Então, o processo de comparação é a mesma coisa alguém com a imagem. Tu vai olhar uma super top model, tu vai bater muito distante desse modelo dessa pessoa. Mas tu vai olhar uma pessoa que não se cuida, tá jogada, não tá preocupada com essas questões, tu vai te sentir muito melhor que ela. Então, quando tu te compara com um nível abaixo ou um nível acima, tu tá num processo de comparação. E o processo de comparação não é saudável para isso. Não dessa maneira, pelo menos. É importante que tu te compare contigo mesmo no passado. Ou no presente, para que tu busque teu futuro. O grande lance é beleza, hoje eu tô num padrão aqui, eu quero emagrecer, eu defini que eu quero perder 5 quilos. Eu defini que eu quero perder 5 quilos. Então, eu vou buscar a minha melhoria e com o tempo eu vou me comparar com o eu do passado, o que eu estou fazendo para cuidar disso? Eu estou dormindo melhor, eu mudei algumas questões da alimentação, eu inseri atividade física, então comecei a me sentir melhor. E esse processo, ao longo do tempo, tu vai olhar para trás e, melhorei em relação a mim. Então, tu começa a construir algo bom. Então, tu começa a construir algo mais saudável em relação a ti mesmo. Agora, se tu mesmo perdendo esses 5 quilos, tu olhar pro coleguinha do lado, olhar pra outra pessoa e tu olhar no espelho e, tô muito distante daquele padrão, daquele corpo, mas quem diz que tu precisa? Aquele corpo é daquela pessoa. Pra ela, pra vida dela é assim. Não quer dizer que pra ti seja assim, né? Eu tenho um primo que ele traz uma visão muito interessante disso, né? Ele é bem fã do Sylvester Stallone, ali, desse pessoal, do Arnold Schwarzenegger, ele também. E ele fala muito isso assim, cara, eu treino pra me sentir bem, comigo mesmo, pra estar funcional, porque eu gosto. Eu não quero ficar que nem esses caras gigantão e coisa, porque meu trabalho não depende disso. Para eles, o trabalho deles é esse, eles trabalham com o corpo, em mostrar os músculos, em ser grandão, então eles trabalham com a imagem deles. Eu não trabalho com a minha imagem, eu faço só porque eu gosto. Então, por que eu vou me comparar a ficar no nível dessas pessoas, se para mim não é o que vai me fazer bem, não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando saúde. Então, o que tu está buscando, né? Tudo vai sempre acaba voltando para o que é importante para ti. Para aquela pessoa que está te comparando, daqui a pouco ela tem o corpo que ela tem, porque o trabalho dela depende disso. Então, para ela é um valor isso. Ela precisa cuidar disso muito mais do que eu, por exemplo, que trabalho com mentoria. Eu não preciso ter... A minha mentoria não é de bodybuilder, de ser gigantão e coisa. Não, a minha mentoria é para trabalhar questões da mente ali, começar a trabalhar esses autocuidados. Entender
alguns processos. Então, ali sim, ali eu preciso me aprofundar mais. E não no meu corpo, mas eu gosto de ter um corpo saudável, então eu vou construir isso de uma maneira que eu acho interessante para mim, sempre me comparando como eu era e como eu quero ficar, então eu avanço ali. Então quando a minha comparação ela se torna em mim, meu ponto de partida se torna em mim, a me sentir mais fortalecido, porque eu consigo medir meu resultado agora. Eu estava no ponto A e eu quero ir para o meu ponto B. Meu ponto B tem um número, é quantitativo, eu consigo saber quando eu cheguei nele ali. E quando eu chego nele, eu vou definir meu próximo ponto C. E quando eu chegar no C, o D. É uma caminhada, é constante. Então, quando eu vou me comparar, eu me comparo com o Felipe lá do ponto A, ou o Felipe do ponto B. Agora, se eu estou melhor ou pior que aquele Felipe, é uma questão do que eu estou fazendo no processo, no caminho. Então, existe uma caminhada, um processo para tornar saudável essas questões. Voltando um pouco, tu trouxe ali aquela comparação, né, sobre, às vezes a comparação com alguém que tá hiper magra, com a top model, com aquela mulher que daqui a pouco o trabalho dela é ser personal. E muitas vezes a gente se compara também com pessoas que não estão ligadas com essa questão da aparência em relação ao profissional. Às vezes a gente se compara simplesmente a uma amiga, simplesmente a uma vizinha, simplesmente às vezes uma colega, sendo que tu não sabe o que tem por trás daquele peso, daquela aparência, tu não sabe a história que existe ali por trás. Então, às vezes é uma magreza que vem por trás de um processo de depressão e tu não sabe. Às vezes é um sobrepeso, tu não sabe qual é o processo de infância daquela pessoa, por ela tá carregando ali um peso, daí a gente entra dentro dos processos psicossomáticos, né? Da onde que vem o processo de sobrepeso, infância e tal. Tu não sabe qual é a história que vem ali por trás. Tu não sabe qual é a história que vem por trás de um tanquinho que a pessoa pegou e fez. Tu não sabe se ela não é viciada na questão de uma aparência perfeita conforme aquilo que ela considera que é perfeito, num vício de se lapidar. Olha o que são as pessoas que ficam fazendo cirurgias plásticas uma atrás da outra. Existe uma história por trás, existe uma bagagem, existe um motivo daquilo ali estar acontecendo. E às vezes simplesmente a gente baseia uma visão que a gente tem em relação ao outro e acaba se comparando. E isso às vezes é um processo tóxico de nós mesmos com a gente mesmo. Então a comparação é como tu disse, ela precisa ser em relação a nós do passado. Então eu, Gabriela, hoje, eu estou melhor em relação a Gabriela de quando tinha 20 anos? Não tô falando só sobre o corpo, né? Tô falando sobre, às vezes, a mente, o emocional, sobre a autoconfiança, às vezes até sobre o profissional. Então, eu vou me comparar comigo mesma, que eu quero ir galgando degraus, eu quero ir evoluindo. Também é importante aqui salientar que a gente não precisa se julgar, se criticar e se botar para baixo. A gente se compara com nós mesmos para que a gente se melhore, mas não que a gente se ponha para baixo. Não precisa denegrir aquela imagem que tu tinha de ti lá atrás para hoje tu te sentir bem, né? Então... Também, mas também não precisa te denegrir hoje, te julgando, te botando para baixo, dizendo que olha só, tu tá pior do que antes. Eu não sou capaz, olha só, lá vou eu de novo errando de novo. Então tem que cuidar de novo as frases que a nossa mente traz para nós mesmos. Outro ponto que nós temos ligado à questão da autoestima é a autocompaixão, é a compaixão por si mesmo. E aí entra o processo do julgamento e não julgamento que nós temos, né, em relação a nós mesmos. Então a autocompaixão por nós mesmos está ligado a gente se tratar com gentileza, com bondade, com compreensão. Por isso que eu falei que a gente não pode se julgar e se botar para baixo cada vez que existe um ponto, às vezes, desafiador na nossa vida. Um outro ponto é limites saudáveis em relação a pessoas, e esse aí dá pano pra manga pra caramba, né? Limites saudáveis em relação a outras pessoas, até que é como se fosse assim, olha, o meu limite é até aqui, até depois disso aqui tu não pode ultrapassar. Como assim? Me dá um exemplo. O nosso relacionamento. Se alguém vem querer dar opinião sobre o nosso relacionamento, eu vou dizer, não, só um pouquinho. Mas é o meu relacionamento, sobre o meu trabalho. Eu sei o que eu tô fazendo sobre o meu trabalho. Se alguém vem criticar, dar opinião sem que eu peça, está rompendo uma barreira, está rompendo um limite. É necessário que a gente tenha o limite, que a gente saiba aonde é o nosso limite
e que precisa ser um limite saudável. A gente não precisa exagerar também, mas também não precisa deixar um limite tão pequenininho que as pessoas invadem o teu limite saudável o tempo todo. O limite saudável, então, é estabelecer o limite dentro de relacionamentos e situações, quando é necessário, sempre respeitando as tuas próprias necessidades e o teu próprio bem-estar também. Então, isso é super importante. Então, por exemplo, já aconteceu de, eu coloco lá, por exemplo, nos stories, isso já aconteceu, tá? De verdade. Coloquei lá nos stories um planejamento lá, contei pro pessoal, tô pensando em fazer tal coisa. Aí vem alguém lá no direct. Mas eu acho que, pegando e dando uma opinião, eu acho que tu não vai conseguir dar conta. Isso é uma pessoa que está rompendo um limite, dá vontade de dizer, tá, mas só um pouquinho, eu não te perguntei, né? Então, existe aqui primeiro ponto, né? Não se dá ajuda a quem não pede. Primeiro ponto é esse. Eu só vou dar opinião e ajuda para o outro quando o outro pedir, né? Senão eu vou estar sendo invasivo, eu vou estar sendo inconveniente. Então, é necessário aqui um limite. O outro também tem o limite dele. Então, eu não vou estar sendo inconveniente entrando dentro do limite do outro, e o outro também não vai estar sendo inconveniente e invasivo entrando no meu limite. Então, por isso que os limites, eles precisam ser saudáveis e estabelecidos. As pessoas podem vir até aqui. Daqui para dentro, as pessoas estarão invadindo o meu limite sobre o meu relacionamento, né? Se as pessoas vêm dar pitaco, vêm dizer, mas tal situação eu acho que não serve para ti, né? O outro não sabe o que está acontecendo por trás. Não é aquela pessoa que está vivendo aquilo ali. Então é necessário colocar os limites. Como é interessante, né? Para mim essa parte, eu acho que a parte mais desafiadora é praticamente o ponto central que entra na questão da autoestima, porque existem pessoas que foram criadas a se colocar em primeiro lugar antes da opinião de qualquer outras pessoas. Então elas olham muito para elas foram criadas a olhar para elas. Elas são o primeiro lugar, antes eu do que os outros. Então eu quero que as pessoas estejam bem, mas nunca melhor que eu. Então elas estão sempre olhando muito para elas, num extremo até um ponto meio negativado. E existe o extremo oposto, né? Extremo oposto. Existe outro ponto que é tu querer sempre ser validado, sempre querer ser educado com as pessoas, e tu quer ser tão bonzinho, tão legalzinho com as pessoas, que tu acaba deixando que as pessoas passem alguns limites. E aí quando tu começa a tomar uma postura de restabelecer esses limites, porque quem é que consegue botar limites de forma saudável, que as pessoas entendem que se elas passar aqueles limites, mesmo elas sendo educadas, tu vai ser educado também, mas tu vai botar a barreira ali. E aqui tu não entra, aqui tu não tem permissão para entrar. Então, o que constrói, o que fortalece essa barreira de tu entender? Não é um autocuidado, uma autopreservação, tu saber, tu ter o teu valor, tu saber o quanto que tu vale e entender que, por que essa pessoa quer me perguntar isso? Por que ela quer acessar algo que é meu, que é precioso, que eu batalhei, que eu conquistei? Perguntas, às vezes, indiscretas. As mais conhecidas são alguém chegar pra ti e aí, quanto é que tá fazendo de dinheiro? Tá, mas por que tu quer saber isso? O que isso vai mudar na tua vida? E tu me fazendo uma pergunta dessa, do nada, eu nem te conheço. Entra muito na questão dos ciclos das pessoas que tu permite estar perto da tua casa, né? Dentro da tua casa. Eu vejo muito isso, né? Tu construir esses limites de entender que essa amizade não entra na minha casa. Essa amizade aqui, ela já conquistou a confiança. Ela pode entrar dentro da minha casa. Então, assim como aquela amizade que entrou dentro da minha casa, eu percebo que ela falhou, ela se afasta, ela não entra mais dentro da minha casa. Então, quando eu começo a construir os limites, e construir limites é muito interessante porque é uma barreira que tu vai colocar para a pessoa. Tu vai olhar para a pessoa e vai dizer, tu pode vir até aqui, daqui para cá eu não permito que tu venha. E tu te posicionar e tu te colocar, tu olhar no olho da pessoa e trazer algo que essa pessoa não pode fazer contigo, é extremamente desafiador quando tu passa uma vida inteira aceitando tudo que todos os outros faziam pra ti e tu aceitava. Alguém vem e faz algo que tu não gosta e tu fica de sorrisinho porque tu tem que ser educado. Só que é engraçado, quando a pessoa te faz uma pergunta indiscreta, ela não se preocupou contigo se tu ia se sentir ofendido ou não com isso. Ela fez. E por que tu te sente ofendido em responder, às vezes, em não responder ou responder com a negativa de não, esse tipo de informação eu não gosto que faça essa pergunta para mim e eu vou te pedir que tu respeite esse meu posicionamento. Eu não quero falar sobre isso.
e impor a tua vontade para os outros. Claro, sempre de forma educada, mas não de forma submissa daqui a pouco. Submissa é uma ótima palavra. Então, eu percebo que a construção desses limites é o que vai estruturar uma caminhada benéfica em prol da tua autoimagem. Porque a partir do momento que tu começa a construir uma imagem de ti positivada e alguém vem simplesmente com a intuição de te denegrir a tua imagem, tu vai ali, peraí, por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá dizendo que eu não sou capaz? Eu tô pensando em criar esse projeto aqui, por que tu tá dizendo que eu não vou conseguir? Ah, porque no teu passado eu não consegui. Tá, e hoje eu não sou muito melhor que no meu passado, e hoje eu não posso ter aprendido e fazer coisas diferentes. Por que tu acha que tu tem o direito de vir dizer pra mim que eu não vou conseguir? Tudo é questão de como vem abordar, né? Uma coisa, a pessoa faz uma abordagem pra ti nesse tipo, simplesmente pra te cutucar, pra te machucar. Porque lembra que eu falei lá no início, algumas pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores que elas. Então, quando elas percebem que tu tá passando o nível que tu sempre foi, e tu tá indo pro mundo e tu vai alcançar coisas que daqui a pouco elas sabem que elas não têm a capacidade que tu tem para alcançar, a defesa que elas têm diante de ti é te botar para baixo, é te cutucar, é te criticar. Então, quando tu começa a entender que tu tem valor e que se as outras pessoas pensem o que quiser, tu sabe o que tu quer para tua vida e tu tá buscando aquilo, tu começa a fortalecer esse... Para mim eu vejo como um muro, sabe? Como barreiras que vocês podem vir até aqui. Se vocês passarem daqui do muro, é por conta da responsabilidade de vocês. Vocês vão ser atacados. Então vai começar numa comunicação leve e vai sendo enrijecida essa comunicação, né? Essa comunicação até o ponto de se tornar até um pouco áspera, para colocar a pessoa no lugarzinho dela e ela entender. Aqui tu não tem mais permissão para entrar. Então, olha como existe um processo interno de fortalecimento interno, de fortalecimento da tua imagem, de tu ver como uma pessoa, tu te ver como uma pessoa que as pessoas podem vir até aqui comigo, mas daqui para cá eu não permito que ninguém toque na minha essência, na minha consciência e venha dizer o que é certo e o que é errado para mim. Porque eu tenho meu processo de aprendizado, de missão de vida, eu tenho as minhas questões, eu tenho a minha essência. Se eu não permitir que eu escute a minha essência, o que ela fala comigo, como é que eu vou avançar e como é que eu vou ser singular no mundo? Então, por mais que o meu caminho vai me levar para um fracasso, para algo ali que vai me derrubar por um momento, daqui a pouco é algo que eu preciso passar para entender onde eu estou errando e me melhorar. Então, algumas pessoas às vezes tentam te ajudar com o intuito que tu não fale, que tu não erre, mas se tu não pediu ajuda, que nem a gente falou, porque tu precisa passar por aquilo, tu precisa errar com aquilo ali para tu aprender, significar e avançar, crescer. Então, os tropeços fazem parte, como eu falei antes, os fracassos que tu vai acumulando na vida vão te ensinando e vão te lapidando. O fracasso, ele pode acontecer ou não, mas quando ele acontece, é o que tu faz em relação a esse fracasso. Tu pode ter uma postura de, beleza, eu aprendi, aqui eu entendo que eu não posso errar mais, se eu errar é por eu mesmo vou estar atrasando os meus projetos, e eu lido com isso de forma acolhedora em relação a mim mesmo. E aí se vem alguém querer rir de mim, lá errou aquilo ali, que tipo de pessoas e amizades são essas que tu tá cultivando pra perto de ti, né? E a gente começa a entrar em... Quando tu começa a despertar para essas questões, tu começa a perceber que muitas vezes tu tá vivendo num ambiente extremamente tóxico, né? Com amizades tóxicas, às vezes até alguns parentes podem ser tóxicos em relação a alguma questão assim. Então, o primeiro momento é erguer as barreiras. Se algumas pessoas insistem em querer derrubar tuas barreiras, querer vir e danificar, digamos assim, essa tua autoimagem que tu tá construindo de forma mais positivada, tu tem duas escolhas. Ou tu tira essas pessoas da tua vida, porque tu não precisa mais, ou tu aprende a combater elas de frente, de igual para igual. Então, vai de como tu quer lidar com essas pessoas. O quão realmente é importante tu ter uma pessoa que te critica na tua vida pelo simples fato de criticar e não para te agregar. Não é um feedback positivo, é um feedback só negativo. Ela não quer que tu avance ali. Então, peraí, por que eu tô mantendo essa pessoa na minha vida? Eu anotei um ponto pra gente falar sobre isso, exatamente. Que sabotador é esse que tá ali, que mantém essas pessoas ali, parece que te deixando a tua essência num casulo ali, tu não consegue trazer a tua singularidade, a tua unidade, o teu benefício pro mundo, e tu fica ali preso, né? Parece uma criança encolhida. Na submissão.
Vale lembrar que essa questão dos limites, a gente está falando sobre limites saudáveis. A gente não está falando sobre agredir o outro, Sim. sobre ser grosso, estúpido com o outro, mas também não é ser submisso a ponto de ficar ali num cantinho e todo mundo pisando em cima de ti, né? Então precisa haver o limite saudável e a expressão e o diálogo saudável para expressar esses limites, né? Vão ocorrer muitas situações em que as pessoas vão ser ásperas, algumas vezes as pessoas vão ultrapassar limites, às vezes tu vai começar a impor o limite, as pessoas vão achar estranho e dizer tipo, mas tu mudou, tu nunca foi assim, ai como tu tá diferente, aí tu começar a entender que tu está fortalecendo a tua autoestima e que às vezes sim, tu vai impor limites e que sim, tu está buscando um limite saudável do que é saudável pra ti. Né? E aí não precisa ser 8 ou 80. Se tu for uma pessoa aí com uma autoestima elevadíssima, com super limites, como é que tu vai estar sendo? Egoísta, tu vai estar indo num extremo que não é positivo. Né? Então é importante entender aonde que é o meio do caminho. Não é também ceder a tudo, ser submisso a tudo, querer agradar sempre, ser o coitadinho, né? Então, onde todo mundo pisa. Então, com poucos limites, ser uma pessoa que não se coloca, que não fala, né? Então precisa ser o meio do caminho. Por isso que a gente está falando sobre limites saudáveis. E a expressão sobre esses limites é super importante também. Entra a questão de liberdade também, né? Porque uma vida toda tu deu liberdade para as pessoas se meterem na tua vida, mas por que existe essa liberdade? Porque tu sempre levou muito do que acontece na tua vida para os outros. Então tu tem um relacionamento e tu tem um problema com a pessoa, em vez de tu ir lá e resolver com a pessoa, que é o centro do teu relacionamento, não, tu leva para tua roda de amigos e vira discussão entre os teus amigos. E quando tu leva isso para os teus amigos, tu tá dando liberdade para que eles se metam no teu relacionamento. Então daqui a pouco as pessoas estão se metendo tanto na sua vida, mas é por causa, não é porque elas querem fazer isso, mas é porque tu entregou a chave da liberdade na mão delas. Tu deu essa liberdade para elas. E agora chegou um ponto que tu precisa reconquistar essa liberdade. Então tu começa a mudar o teu padrão, tu começa, primeiro ponto, não levar mais. Então, eu tenho um problema no meu relacionamento, são duas pessoas que eu vou conversar sobre isso para resolver. É a pessoa com a qual eu estou me relacionando, ou um terapeuta, um mentor, alguém que realmente tenha ferramentas para me ajudar com isso. E aí eu começo a diferenciar que nesse grupo de pessoas eu converso sobre isso. E alguns assuntos eu não entro. Então, por quê? Para proteger e valorizar o que eu conquistei, que eu acho importante na minha vida. Então, o meu relacionamento é um pilar importante na minha vida. Então, isso aqui eu não abro para o mundo. Eu não abro para que essas pessoas venham dar pitacos e opiniões sobre isso. E quando alguém vem, eu só coloco a pessoa na casinha, que a gente chama, né? Coloca a pessoa de volta na casinha dela. O que é? É tu botar um limite saudável. Olha, eu entendo que tu tá te preocupando em relação ao meu relacionamento, mas eu peço respeito, porque agora eu quero lidar. Se eu for errar em relação a isso, é problema meu, não é problema teu. Deixa eu errar, tá tudo bem eu errar. Eu quero errar, porque faz parte. Quando eu erro, eu aprendo. Eu vou trabalhar para não errar, eu vou entregar o meu melhor. Mas o erro, ele é possível, ele pode acontecer. E se acontecer, tá tudo bem. Então, se alguma pessoa está preocupada que vai errar, deixa essa preocupação com a pessoa. Não precisa acatar essa preocupação dela e tu mudar alguma questão que tu não quer mudar contigo. Então eu percebo, essa criação de limites, eu percebo que ela é essencialismo, assim, é muito essencial. É imprescindível para alguém que quer construir uma boa autoestima, né? Claro que a gente sempre fala, né, de uma maneira bom senso, né, pessoal? Vamos lá, bom senso, né? O que é importante para ti, né? Algo que é muito importante para ti, tu tem que preservar, né? Próximo ponto que eu queria destacar é motivação e objetivos. Uma pessoa com uma boa autoestima, ela tem as suas metas e os seus objetivos estabelecidos, né? E também consegue se sentir motivada para alcançar e consegue também acreditar que ela é capaz de ter o sucesso, né? Ela sabe que ela é capaz de entrar nessa caminhada. As pessoas que estão com uma autoestima fragilizada, elas não conseguem estabelecer objetivos, metas e muitas vezes também não conseguem nem iniciar a caminhada naquele processo ali para atingir o sucesso naquela meta. Então, dentro ali de uma boa autoestima, as pessoas que têm uma boa autoestima possuem as suas metas, objetivos estabelecidos, sabem aonde querem chegar, sabem talvez
um passo que deve ser feito, ou então se não sabe o passo que deve ser feito, busca, né, orientação sobre isso, busca uma mentoria sobre isso, né? Então é super importante que, para que a gente tenha também uma autoestima fortalecida, é importante que a gente olhe para as nossas metas e objetivos também e saiba onde a gente quer chegar. Já diria o gato da Alice, já falei 1000 vezes essa frase. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu imagino que não seja isso que as pessoas gostariam, né, de ter na sua vida. Eu não quero ter qualquer coisa, qualquer caminho, qualquer situação. Não, eu quero coisas boas para minha vida, né? Então, eu preciso escolher qual caminho. E para saber o caminho, saber o objetivo, onde eu quero chegar, isso é um ponto aí da nossa autoestima fortalecida. Coloquei aqui um último ponto, mas obviamente a gente poderia seguir falando sobre isso, mas a gente já tem 1 hora aí de podcast e a gente não chegou nem na metade do assunto ainda. Mas o último ponto é felicidade interior. A questão da autoestima, ela está relacionada à capacidade da gente conseguir encontrar satisfação, a alegria e a felicidade na nossa própria vida, independentemente das opiniões e das expectativas dos outros. E também não buscando essa felicidade nos outros. Tem muitas pessoas por aí que têm relacionamentos e esperam que o relacionamento ou que a outra pessoa as faça feliz. Então, gente, boa autoestima, ela está também intimamente ligada a uma felicidade interior, uma felicidade que depende apenas de mim, né? Então eu não espero que o outro me faça feliz. Enquanto eu espero que o outro me faça feliz, se um relacionamento acaba, eu só troco de outro, né? Só troco de pessoa. Busco uma outra pessoa para me trazer felicidade. Quando eu tenho uma boa autoestima e consigo encontrar a felicidade dentro de mim, eu sou feliz e estou feliz. Quem chega na minha vida, ela vem simplesmente para transbordar. E isso é só um dos exemplos, né? Em relação ao relacionamento. Às vezes tem pessoas aí que buscam um trabalho para as fazer feliz, buscam às vezes filhos, tem gente que põe filho no mundo para buscar felicidade. Não é um filho que vai te fazer feliz, tu precisa ser feliz por ti mesmo, por si só, dentro de ti precisa existir felicidade e não o externo que vai te fazer feliz. O externo vai complementar a felicidade? Vai, com certeza, mas a felicidade antes ela precisa existir dentro de ti, contigo mesmo. Para ser um transbordo, né? Exatamente. Tem que ser um transbordo e o que eu percebo é que nem a mesa quântica que eu faço, a mesa radiônica que eu faço ali para alguns clientes, trabalhando algumas energias, tem uma das ferramentas que traz bem isso, sabe? Para alguns caem, para outros não, mas ultimamente tem caído bastante, que é cria um momento para si mesmo. As pessoas parece que tu chega um ponto que tu esquece de tirar um tempo para ti, tipo, o que tu gosta de fazer? O que realmente tu gosta de fazer? É um hobby, alguma coisa? Então, quanto tu tem feito daquilo pra ti? Quanto que tu planejou? Porque, beleza, precisa trabalhar, tu vai lá e trabalha. Academia, saúde, coisa, vai lá e cuida do teu corpo. E aí tu faz algumas coisas, mas aí, pô, tá, qual é a coisa que tu gosta de fazer, que tu ama fazer? Eu amo ir no teatro. Tá, e qual foi a última vez que foi no teatro? Faz 2 anos. Tá, por que tu não planeja de tu ir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses? O que tu gosta? Eu gosto de passar um fim de semana na praia. Qual foi a última vez que tu foi? E qual é a próxima vez que tu vai? Quanto tu tem trago desses momentos pra ti? Ou às vezes é algo simples, eu gosto de, na terça-feira de noite, das 7 às 10 da noite, reservar um horário pra mim, ficar sozinho pra ler um livro, tomando um vinho. Não sei o que é pra ti felicidade, né? O que tu quer abastecer, mas algo que realmente tu gosta de fazer e que tu bloqueia a tua agenda pra te fazer. Então pode ser sozinho, pode ser com outras pessoas, mas aqui eu vejo que é interessante tu buscar algo sozinho, algo em solitude que tu consiga te sentir bem contigo mesmo. É mais ou menos como se tu estivesse marcando um encontro contigo mesmo. Uhum. E tu começa a reservar um horário na tua agenda para tu abastecer esse tanque de não é autocarinho, mas é quase uma autopreservação, digamos assim, né? Um autocuidado. É um autocuidado contigo mesmo. Às vezes pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, mas é interessante que tu pratique algo em solitude. Até para tu te conhecer melhor. Às vezes é meditação, às vezes vai fazer meia hora meditando, quem faz alguma questão desse tipo, então... Às vezes é caminhar no parque, é tu pegar e sair caminhando no bairro. A grande questão é essa, tu olhar pra dentro, tá, o que eu quero fazer? Qual foi a última vez que tu perguntou assim, tá, o que eu quero fazer na minha vida? O que eu estou afim? Eu tenho aqui o meu sábado inteiro disponível na minha agenda pra mim, eu vou me dar um dia de presente, né? É que nem eu falei, né, o dia que eu for político, espero não ser, mas
se um dia eu for político, eu tenho uma concepção que, para mim, o dia do aniversário da pessoa, ele é sagrado. E eu, na minha percepção, claro, né? Hoje eu não trabalho mais de CLT, mas quando eu trabalhava, eu tinha muita percepção, assim, que, cara, o feriado realmente tinha que ser no dia do aniversário da pessoa. É o dia que tu chegou na Terra, o dia, praticamente é o dia mais importante da tua vida aqui. E no dia mais importante, que é o teu dia, tu não pode fazer algo pra ti. Tu imagina se tu no teu aniversário ali, iniciou o dia e a tua empresa chega assim, ó, Fibs, hoje é teu aniversário, então aqui, ó, dia 21 tu vai tá liberado, não precisa vir trabalhar aqui e toma aqui um bônus ainda de R$500 e vai fazer o que tu tá a fim de fazer, toma um bônus aqui de R$1.000 e vai aproveitar teu dia. Aí tu imagina, tu chegou na empresa às 7 horas da manhã e eles te dão essa notícia e te dão um dinheiro na tua mão e vai fazer o que tu tá a fim de fazer. O que tu faria? A maioria da pessoa ia ficar meia hora dentro do carro na frente da empresa, tipo, e agora? O que eu faço? Então, olha só que louco, né? A gente não consegue imaginar como é tirar um tempo pra gente. Tipo, eu vou dar um passeio no shopping, acho que eu vou no cinema, eu acho que eu vou agendar ali uma massagem relaxante, eu acho que, entendeu? E aí, tipo, quais são as coisas que tu faz? Tipo, autocuidado, autonutrir. Então, por a gente fazer tão pouco isso, a gente acaba se colocando sempre em segundo lugar. A gente acaba atendendo todo mundo. Depois que atendendo todo mundo, que a gente começa a ter um olhar pra gente. Quando deveria ser ao contrário. Primeiro a gente cuida da gente. Quando a gente tá bem, aí a gente pode ter uma condição de ajudar o outro ou o próximo. E aí eu te pergunto, Gabriela, vamos imaginar essa cena. Vamos construir junto aqui agora. Imagina que chegou o dia do teu aniversário agora, nesse ano, e a pessoa chega ali e bota pra ti. Vamos imaginar um valor que a gente consiga fazer algumas coisas legais aí, só pra tirar a barreira financeira da jogada, que tu possa fazer realmente algo que tu goste. A pessoa te dá um cartão de crédito, a empresa te bota um cartão de crédito na mão assim, ó, tá liberado. Tu pode gastar com qualquer serviço. Não vamos entrar em compras aqui, vamos dizer só a experiência. Ó, tu pode gastar com qualquer experiência. Então te dei o cartão de crédito na tua mão, ó, vai aproveitar teu dia, é 7 horas da manhã. O que tu faria nesse dia do teu aniversário? De noite já vai estar encontrando todo mundo. Digamos que ali às 8 horas da noite tu vai ter a tua festa lá com todas as pessoas que tu gostaria de compartilhar o momento do teu aniversário. Mas das 7 da manhã às 7 da noite, tá liberado para te fazer só para se agradar. O que tu faria se tu fosse definir algo para ti? Interessante, enquanto tu estava falando, eu tava pensando justamente sobre isso. E a primeira coisa que me veio, assim, o chefe dizendo, tá, pode fazer o que tu quiser. Eu me imaginei indo pra casa, pegando uma cobertinha, botando em cima de mim no sofá e ligando em Grey's Anatomy, comendo uma pipoca e fazendo uma maratona de séries. Daí eu pensei assim, nossa, como eu sou que pouco criativa, né? Aí quando tu falou da massagem, uma massagem é uma boa ideia, eu faria uma massagem. Eu iria no cinema, né? Daria uma volta, provavelmente eu iria num restaurante que eu ainda não fui, que eu queria ir. Eu acho que eu ia fazer uma limpeza de pele. Faz tempo que eu quero fazer uma limpeza de pele. Eu acho que eu ia ir numa livraria e ficar folheando os livros. Eu adoro fazer isso. Se deixar, eu passo um dia inteiro dentro de uma livraria. Eu ia passar algumas horas dentro de uma livraria. Então eu faria uma massagem, uma limpeza de pele. Aí depois, obviamente, eu tomaria um banho, né? Porque a gente fica todo melecado. Isso pode ser por último no dia, né? Então, eu iria no shopping, iria folhear muitos livros. Eu iria no cinema. Eu iria num restaurante que talvez eu quisesse ir e ainda não tivesse conseguido ir, já que o recurso é ilimitado. Então eu escolheria qualquer restaurante que eu tivesse afim e não iria escolher por preço no menu. Eu iria escolher o que eu quisesse comer, inclusive com sobremesa. E é isso, acho que meu dia teria difícil, acabado. né? Uhum. A gente não foi treinado pra... Tá, e o que tu quer fazer? As perguntas, né? Tá, e o que tu quer fazer hoje? Vamos lá, o dia é teu. Pode ir lá, escolhe. Trava. Eu não sei, eu nunca tive essa possibilidade. Como é que é isso? Olha como é forte isso, né? Talvez antigamente eu diria assim, eu quero ir pra praia, passar o dia na praia. Hoje em dia eu já não... Sim, mora na praia, né? Aí ir pra praia, eu penso assim, eu fico até mais cansada. Acho que ir pra praia também tem a ver com outras pessoas junto, assim. Eu gosto de ir pra praia pra conversar, às vezes pra jogar alguma coisa, né? Jogar o Tejo, que é um joguinho que a gente joga aqui na beira da praia. Então acho que ir pra praia não caberia, assim. Ir pra olhar televisão, olhar série, eu faço qualquer final de semana.
Então acho que não caberia também. Eu acho que essas escolhas serão interessantes. É legal tu imaginar isso num dia de semana, né? Porque tá todo mundo no fluxo normal. Só tu tá nesse fluxo paralelo, assim, né? Então, é louco tu imaginar tu fazendo coisas e tu olha as pessoas trabalhando e tu ali, tipo, tendo um momento pra ti. E te sentindo merecedor daquele momento, né? É o teu dia. É o teu grande dia. Então, tá tudo bem, né? Parecido com isso, eu vejo os casamentos nos Estados Unidos, pelo menos os filmes, né, que eles mostram lá, que o pessoal fica um fim de semana num hotel ou num lugar, o casamento, não sei que momento é do fim de semana, mas eles passam 3, 4 dias ali em função disso, às vezes parece que até mais tempo, né? E tem o pré-wedding, acho que é assim que fala, no meu inglês ele não é supimpa, né, mas tem o pré-casamento, né, que a mulher e o homem, os dois vão cada um para um processo de spa. Aí faz as unhas, faz o cabelo, faz uma hidratação, faz massagem, né? Toma banho de banheira, toma champanhe. E tem pessoas ali ao redor, ali, simplesmente atendendo a pessoa. Então, vai ser... Mimando, né? Mimando, é um momento de mimo ali, né? Num momento especial. Acho que a grande reflexão é o que você tem feito para se mimar ultimamente, né? Então, se tem feito pouco... Daqui a pouco botar um horário na agenda, não precisa ser um dia inteiro. Às vezes é 1 hora. Em 1 hora tu consegue fazer algo pra ti que faz muito, às vezes anos que tu não faz, né? Então, sobre a questão da autovalorização, a gente já entendeu então que está ligado diretamente à autoestima e que é um aspecto super importante e que está dentro desse conceito de autoestima, tá? Então, quando a gente consegue se valorizar, a gente consegue reconhecer a nossa dignidade, o nosso valor como ser humano, e isso tem um super impacto na construção dessa autoestima, tá? Então, o que é, afinal de contas, uma desvalorização? Quando alguém me desvaloriza. Então, a desvalorização das pessoas em relação a mim acontece quando elas têm uma visão negativa ou depreciativa ou desrespeitosa em relação a mim. E nem sempre é só a visão, é também as atitudes também. Né? Quando as pessoas subestimam o meu valor e não reconhecem as minhas atribuições e os meus méritos. Mas um outro ponto importante não é só sobre o reconhecimento dessas pessoas em relação a mim. Um outro ponto super importante é o quanto que a gente permite que essa desvalorização do outro impacte internamente na gente. E é isso que eu tinha te falado antes, que eu tinha colocado esse ponto pra a gente falar, né? Quando a gente tem uma boa autoestima, a gente reconhece os nossos valores. E aí a desvalorização dos outros nos impacta muito menos ou não impacta nada. Se eu tô com uma autoestima fortalecida e se a outra pessoa me desvaloriza, isso não vai importar, né? Então, por isso que o impacto dessa desvalorização é super importante. A forma como isso me impacta é super importante, a gente analisar e observar. E aí entra o próximo ponto, né? Se eu tenho uma boa autoestima, reconheço meus valores, identifico quem não me valoriza e o quanto que não me valoriza, e aí eu deixo a pergunta. Então, por quanto tempo eu vou continuar aceitando essas pessoas na minha vida, fazendo as suas desvalorizações em relação a mim, né? Então, fica aí essa pergunta. Uma parte interessante para olhar para isso é o outro está me desvalorizando. Quem realmente que está com um problema nesse ambiente, né? Tu que está sendo desvalorizado ou a pessoa que está desvalorizando o que tu faz? É sempre interessante observar esse contexto, né? Porque uma questão que eu percebo a pessoa, eu não sei, a minha cabeça ela é muito profissional, ela sempre olha para o profissional, sempre imagina uma situação profissional acontecendo isso. A gente sabe que tem situações de relacionamentos, amizades, tem uma série de contextos que isso pode acontecer, que influencia na tua autoimagem. Mas se tu for pegar, né, quando alguma pessoa te desvaloriza, a pessoa tá com um problema, por que ela precisa te desvalorizar? Então, começa a olhar, tipo, essa pessoa tá me desvalorizando, tá desvalorizando tudo que eu faço. Será que o problema sou eu ou o problema é ela? Eu sei que eu tenho a minha parte, que eu posso melhorar, existem algumas coisas que, se eu acho que eu preciso melhorar, eu devo. Agora, se eu acho que o meu trabalho é muito bom e eu tenho resultado através deles, será que não é a outra pessoa que está com problema? E ela está querendo esconder, se proteger de alguma coisa, me atacando? Então, se ela está me atacando, o problema sou eu ou o problema é ela? Quando tu começa a meio que desassociar e entender o que está por trás daquela comunicação,
tu começa a não comprar tanto a desvalorização que é colocar em cima de ti. Aí tu começa a perceber, peraí, mas aquela pessoa ali, ela tá fragilizada, ela tá com alguns problemas que eu sei e ela tá me atacando. Então não é que o meu trabalho não tá bom, ou algo que eu estou fazendo não está bom, ou o que eu sou não é bom o suficiente para ela. O problema é com ela. E quando tu entende e desassocia que a pessoa que está te desvalorizando não necessariamente é algo que não possui valor dentro de ti, e sim uma perspectiva da pessoa em relação a ti. Olha como parece que é meio complexo, né? Mas tu está só desassociando. Então, eu acho que quando tu consegue entrar num processo que tu consegue escutar aquilo e beleza, a pessoa está fazendo um processo ali, uma comunicação que está me desvalorizando. Eu vou comprar essa ideia ou não vou? Como é que está a minha autoestima em relação a isso? Se eu tenho uma percepção e entendo um contexto, eu consigo estar presente e identificar que é apenas um ataque, eu não compro a ideia. Agora, se a pessoa traz um processo, por que precisa vir nesse tom de desvalorização, né? E tu entender que a pessoa está passando por processos, um processo interno dela, que não tem nada a ver comigo, eu começo a não comprar essas ideias. Então, tu começa a fortalecer. Então, eu vejo que isso é um processo que vai acontecendo, né? Com a maturidade, entendendo, se respeitando principalmente, né? Respeitando e acolhendo a imagem que a gente tem de nós mesmos quando estamos realizando algo que a gente não está acostumado a fazer, algo que não está ainda na nossa, digamos, no nosso automatismo, né? Fazendo as pazes com a gente mesmo. Daí eu percebo que isso vai se tornando cada vez mais saudável. E a desvalorização dentro dos relacionamentos. Essa desvalorização dentro dos relacionamentos, ela acontece quando nós somos submetidos ao tratamento desrespeitoso, depreciativo ou abusivo da parte do parceiro. Como que a gente pode perceber? Quais são as características? Algumas ou muitas críticas constantes, é um exemplo. Insultos, quando a pessoa nos insulta, nos humilha, alguns controles excessivos, invalidando também os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Quando acontece alguma forma de violência, pode ser emocional, verbal ou física. E um outro ponto super importante, quando acontece aquela piadinha ou comentário passivo-agressivo, aquele tom irônico muitas vezes. Quando são comentários que acabam insultando, ridicularizando o outro, né? Alguns exemplos, sabe? Quando a gente dá uma engordadinha, daí vem a pessoa e põe a mão na tua barriga, essa barriguinha aí, né? Ou então, deu uma engordada, né? Então, aquele tom ácido com algum comentário, num tom de crítica. É como se fosse assim, um outro exemplo. Engraçado, né? Tu sempre deixa as coisas pela metade. Parece que tu não consegue terminar as coisas. Terminar as coisas é um desafio pra ti, né? Tom ácido, depreciativo. Que ao invés de a pessoa vir e conversar contigo, te perguntar ou conversar contigo, dialogar sobre que principalmente é algo que incomoda ela, né? Então, quando acontece o diálogo honesto, aberto, esse tipo de comentário não acontece, né? Então, essas são algumas características que a gente consegue perceber dentro dos relacionamentos quando acontece a desvalorização de um para o outro. Um outro ponto que eu percebo, que eu diria que até é um jogo sujo, né? É quando a pessoa, ela conta uma fragilidade, se abre para outra pessoa no relacionamento e aquela pessoa pega aquela fragilidade e fica... Toda vez que a pessoa faz algo que ela não gosta, ela joga na cara, assim, traz e resgata aquela questão, né? Às vezes é uma insegurança, às vezes a pessoa, sei lá, tem medo de dirigir. Cada vez que a pessoa comete algum erro, a pessoa vem e joga aquilo na cara de alguma maneira para atingir a pessoa, atrás de uma brincadeirinha, de algo assim. Então fica sempre buscando diminuir a pessoa e não fortalecer, potencializar, fortalecer para que vença as barreiras. A gente entende que cada um tem os seus desafios, tem as suas fragilidades, cada um tem os seus desafios, as suas fragilidades e é um processo, cada um vai estar no seu processo. E se a pessoa que está do teu lado não está te ajudando, não está te apoiando, não está te fortalecendo, existe algo ali que precisa ser conversado e analisado, né, para que volte a ser saudável para ambos, né, e não só para um. E aí fica de novo aquela frase, né?
Até quando eu vou continuar aceitando as pessoas que me desvalorizam na minha vida? Por isso que eu te falei, a parte de colocar limites ali é a principal, porque para tu entender o limite, tu tem que entender que o que tu tem valor, tem apreço. Então, quando tu permite que alguém avance o limite que tu colocou, tu está te desvalorizando. Tu mesmo está no processo de desvalorização, porque tu não cumpriu com algo que para ti tu definiu que era essencial. E tu permitiu que um outro ultrapassasse um limite que tu definiu que não era para ser ultrapassado. Fortalecer esse guerreiro, essa questão da personalidade nossa de colocar os limites e sustentá-los é o desafio do jogo. É onde começa, eu vejo onde começa a virada de chave de tu permitir que a desvalorização dos outros chegue a ti e tu acolha, ou o pessoal vem com esse processo de desvalorização para cima de ti e tu, opa, até aqui a gente pode conversar, mas daqui para cá eu não permito mais que a conversa se estenda. É uma barreira que a gente precisa criar ela dentro da gente inicialmente e respeitar, entender o que é essencial para a nossa vida e o que a gente pode compartilhar ou não com as outras pessoas, né? A nossa individualidade, né? Respeitar a nossa individualidade. Perfeito. Um outro ponto que eu queria trazer é a questão da solidão, né, e o medo da rejeição, porque dentro dessa questão da valorização ou desvalorização, muitas vezes a gente acaba cedendo e aceitando muitas coisas na nossa vida justamente para não ficar sozinho, né? Então isso é também bem importante a gente destacar. Então muitas vezes a gente se submete, se desvaloriza, permita que o outro pise, permita que o outro faça piadas, permita que o outro invada o nosso limite, porque simplesmente a gente não quer se afastar ou tem medo de ficar sozinho, né? Então percebe que até aqui a questão da autoestima é super importante. Se eu tenho uma autoestima fortalecida, eu imponho um limite e eu não tenho medo se a pessoa vai se afastar ou não de mim, porque eu não quero simplesmente que me desvalorize, ponto. Se a pessoa vai dizer, que tu é muito insuportável, então tu é uma pessoa muito chata, tu tá... Só porque simplesmente tu impôs um limite, então essa pessoa não precisa estar na minha vida. Por que ela tá na minha vida ainda presente? Então, muitas vezes a gente acaba aceitando, se desvalorizando, se rebaixando, se diminuindo para ter aquela pessoa na nossa vida. Sempre lembrando que quando a gente faz isso, a gente não se prioriza, a gente está priorizando o outro e não a nós. Falta de amor próprio, né? Acaba faltando amor próprio, né? E é uma questão que a gente percebe em muitos relacionamentos que isso acaba acontecendo. Então, que é quando a pessoa, ela não termina um relacionamento porque tem medo de ficar sozinha, tem medo de achar que nunca mais vai achar alguém para a vida dela. Ela não acredita nela mesma, ela acha que não existe vida depois daquela pessoa na tua vida, né? E não lembra que existiu toda uma vida antes dessa pessoa entrar na tua vida. Então, o próprio conceito da Bíblia traz umas questões assim, né? Primeiro ame a ti mesmo, para que depois tu possa amar o próximo. Então, o primeiro processo é o amor próprio. Tu ter amor por ti mesmo, tu ter carinho por ti mesmo. E o processo de solitude ajuda tu a desenvolver essas questões. Eu me lembro de antes de a gente começar a namorar, poucos meses antes, eu vivia muito naquele processo de eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar sempre olhando para estar em ambientes que eu possa encontrar a pessoa, não vai ser em casa. Quando eu entendi que, peraí, eu estou indo em lugares que eu não estou a fim de ir para encontrar uma pessoa. O que vai acontecer se eu estiver naquele lugar? Eu vou encontrar uma pessoa que gosta daquele tipo de ambiente. E eu não estou mais tão alinhado com aquele tipo de ambiente. Então, o que eu estou fazendo lá? Quando eu trouxe essa visão e eu entendi, não, eu tenho que fazer o que eu gosto. Aí eu comecei a ir surfar com meus amigos que eu gostava, comecei a ficar em casa cedo de noite olhando filme, que é o que eu gostava, e a partir disso eu comecei a fazer coisas que eu realmente gostava de fazer. Aconteceu, então eu entendi que quando tu faz as coisas que tu gosta, tu frequenta os lugares que tu gosta, quando tu encontrar a pessoa nesse ambiente, tem muito mais chance de dar match, digamos assim, né, de estar alinhado com as coisas que tu gosta, porque já está no ambiente. Então ali tem uma harmonia. Mas quando tu não consegue nem alimentar as coisas que para ti é importante, que tu gosta de fazer, tu não cultiva o amor próprio, que tu entrega a chave de tudo que tem de bom para outra pessoa no relacionamento. E aí e a pessoa não cuida da sua chave, ela jogou num canto lá, não tá nem aí pra tua chave. Então, como é interessante resgatar isso, resgatar o amor próprio
resgatar isso para que o relacionamento seja algo, de novo, de transbordo. Que eu tenha tanto amor por mim que eu possa transbordar e levar para outra pessoa. E a outra pessoa também, ela tem tanto amor por ela que ela pode transbordar e trazer para outra pessoa. Então, é como se duas pessoas felizes se juntassem e o transbordo é muito maior. Não existe dependência para um ser feliz. O que acontece é que a felicidade ela se potencializa quando essas pessoas estão juntas. Então, não é um processo de dependência, sim de transbordo. Então, quando vira essa chavezinha, eu percebo que aumenta a nossa autoestima, a nossa autovalorização, né? Outro ponto ainda dentro dos relacionamentos é a questão de eu ensino o outro como me valorizar. Então, a forma como eu permito que o outro me trate é a forma como eu vou ensinar que o outro pode sim me tratar. Então, se eu aceito menos para mim, para minha vida, e aceito que o outro me trate daquela forma, eu estou dizendo, sim, eu permito, é desse jeito que tu pode me tratar. E o outro vai te tratar daquele jeito que tu ensinou. Então, é super importante também a gente salientar que eu ensino o outro a como me tratar. Assim como a questão, de novo, dos limites. Assim como quando eu imponho o limite, até dentro dos relacionamentos existe o limite, né? Então, até onde eu posso e permito que o outro, a forma que eu permito que o outro me trate, é a forma como eu estou ensinando que o outro me trate. Então, se o outro te desvaloriza, foi porque tu permitiu e foi porque tu ensinou que isso era permitido dentro do teu limite, dentro do relacionamento, né? De novo fica a frase, até onde nós vamos permitir que as pessoas continuem nos desvalorizando. E eu acho que o último tópico aqui, né, pra gente começar a ir em direção ao encerramento desse podcast, desse episódio, vamos encerrar então como que as pessoas podem se valorizar de forma saudável em sua vida, no geral, não só dentro dos relacionamentos. Eu percebo que existe um processo que a pessoa precisa começar a cuidar mais do seu corpo, da sua mente, do seu bem-estar mental, ter uma rede de apoio, isso pode ajudar. Então, buscar ali pessoas de confiança para tu conversar algumas questões que não estão legais, um terapeuta, alguma coisa, um amigo, né? Tanto o próximo podcast vai ser a diferenciação entre amigo e terapeuta, né? Já falou o próximo, dando spoiler. Então, quando é que a amizade ela pode nos ajudar e quando que a gente precisa do terapeuta? Como é que a gente sabe que não é a amizade terapeuta que vai ajudar o teu problema, né? Então, eu percebo que criar uma rede disso... Cultivar os relacionamentos saudáveis, né? Celebrar as tuas realizações, daqui a pouco encontrar e descobrir um hobby que faz trazer que te coloca ali num fluxo de concentração naquele hobby, que tu não perceba o tempo passar, que exista ali um senso de progresso naquilo que tu faça, que tu possa estar 100% conectado naquilo que tu faz, presente. Então, seria uma mentalidade de crescimento e progresso em algo que tu faça. Quando tu te coloca em movimento para fazer algo que tu vai te lapidando com o tempo e tu vai conseguindo perceber que tu está tendo progresso com aquilo ali e tu começa a melhorar os teus resultados. Então, isso eu acho que vai trazendo mais autoconfiança, tu vai te validando, digamos assim, né? De certa forma que tu começa a fazer algo que nem jogar um videogame, por exemplo, né? Tu começa ali e conforme tu vai avançando, tu vai desenvolvendo as tuas habilidades e tu vai ficando melhor e tu vai passando mais rápido por alguns processos, a ponto que chega uma hora que tu tá fazendo aquilo tão automático que tu nem percebe mais o que tu tá fazendo, só tá existindo e fazendo. Então não existe mais essa cobrança, essa questão na cabeça, né? Então é buscar o crescimento pessoal e profissional de forma geral, né? De uma forma que tu consiga enxergar progresso, que tu consiga perceber que tu está progredindo, né? Avançando. Sempre aprendendo coisas novas, desenvolvendo as tuas habilidades, assim como tu falou. Perfeito. E respeitando, né? Acolhendo, né? Aquela voz crítica na cabeça, fazer amizade com ela, se desassociar dessa voz crítica, entender que quando tu te coloca para fazer algo, por mais que seja a primeira vez que tu vai fazer aquilo, tu não precisa ir em direção daquilo com insegurança, com uma voz te diminuindo. Às vezes só neutralizar a voz já é o suficiente, mas se tu conseguir positivar essa voz, é bem-vindo. Então, comece a trazer frases, mantras de acolhimento pessoal, de fortalecimento pessoal. Começa a verbalizar também coisas que tu quer fazer. Cuidado muito quando tu vai fazer algo e olha como eu sou boca aberta, deixei cair aqui. Porque essa comunicação pesada em relação a nós, tipo, olha, derrubei aqui, tá tudo bem, faz parte, eu limpo.
Começa quando tu vai fazer, agora eu vou fazer uma coisa muito boa, vou fazer um bolo, vou fazer uma comida muito boa aqui, eu sei que minha comida é sensacional, então começa a verbalizar coisas positivas em cima daquilo que tu vai fazer. Então começa a desenvolver uma comunicação positiva, otimista e com humor consigo mesmo, que eu acho que isso agrega muito na questão da autovalorização. Uhum. Outro ponto é ter a comunicação assertiva, né? Quando o outro vem e te desvaloriza, tu pode simplesmente ficar quieto e aceitar, ou tu pode dizer, olha, tu está rompendo aqui uma barreira que eu acho que não é saudável, eu não permito que tu me trate dessa forma, né? Então tu ser aberto, tu ser direto, tu ser claro, né, sobre aonde é o limite. E aí já é outro ponto, né, que eu queria trazer, que é estabelecer limites. Outro ponto é dizer não, saber dizer não. Assim como saber dizer sim quando é saudável e equilibrado para ti. Aprenda a dizer não para os outros e sim para si, né? Aprender a conseguir se defender, né, respeitosamente em relação ao outro, super importante, dentro de cada conflito. Então, por isso que também, né, a questão do diálogo, claro, aqui entra dentro desse ponto também, né, mas a questão do conseguir aprender a se defender. De novo, o aprender a dizer não, né, aqui dentro também. Outro ponto, de novo, a questão dos valores, né, saber quais são os teus valores, né, o que é que eu sou capaz, no que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, o que é importante para minha vida que eu não abro mão, um valor que é para mim, eu não vou abrir mão do que é um valor para mim para agradar o outro, porque é um valor, se é um valor, eu não abro mão. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo dentro dos meus atendimentos de baralho cigano. Quando, imagina que a gente começa a namorar, e aí tu não quer ser pai, mas é um valor muito importante para mim um dia ser mãe. Para mim isso é um valor, para minha vida é um valor. Como que eu vou estar dentro de um relacionamento onde a outra pessoa não quer ter filho, né? Então, se para mim é um valor e eu vou abrir mão pelo outro, eu estou me desvalorizando, né? Então é super importante a gente ter noção quais são os teus valores, o que é importante para ti na tua vida e aquilo que tu não vai abrir mão. E tu vai ser claro com o outro, dizendo, olha, isso aqui é um valor para mim. E ouvir quais são os valores do outro, quais são os teus valores. E aí vocês entram dentro de um consenso em alguns pontos, mas é importante que não seja aberto mão dos seus próprios valores para agradar o outro. Outro ponto é ter autocompaixão por si mesmo. Autocompaixão por si mesmo. Ter autocompaixão. Tratar-se com gentileza e compreensão. Da mesma forma que a gente trata um amigo, uma pessoa que a gente gosta, entendendo que a gente vai ter falhas, a gente vai ter imperfeições e reconhecer que muitas vezes a gente vai cometer, né? A gente vai cometer os erros, alguns erros, e que tá tudo bem. Pensa assim, né? Vamos pensar assim. Pensa aquela pessoa que tu tem extrema admiração, respeito, e quando tu encontra aquela pessoa, tu entrega o teu melhor, tu é um ótimo anfitrião para ela, tu quer transformar aquela experiência quando tá com a pessoa na melhor experiência do mundo, tu cuida das palavras, tu fala coisas boas, a conversa é boa, é tudo muito positivado, é algo que tu gosta de nutrir. Pega esse modelo e agora imagina que aquela pessoa que tu tá tratando assim é tu mesmo. E começa a tratar a ti mesmo da mesma maneira que tu trata a pessoa pela qual tu tem mais carinho na tua vida. Então, se tu conseguir usar 20% de o quão respeitoso, alegre ali tu é com aquela pessoa, contigo mesmo, tu já vai ter grandes resultados já. Perfeito. Adorei esse exemplo. Reconhecer as nossas conquistas, super importante também. Quando eu tenho uma conquista, ao invés de dizer, né, só uma conquista e vou para a próxima, né? Não, justamente reconhecer a conquista, vibrar com aquela conquista, comemorar aquela conquista, dar o tapinha no seu próprio ombro e dizer... Não deixar passar em branco, né? Então, ter orgulho das suas próprias conquistas. E eu acho que o último ponto aqui que eu tenho, que pelo menos eu me lembro nesse momento, né? É praticar a tua própria autenticidade. Praticar autenticidade. Como uma criança, né? Ser verdadeiro consigo mesmo e com autenticidade, obviamente, de novo, né?
eu sempre lembro, né, que existem pessoas que talvez não vão entender isso e vão levar para um extremo. Só lembrar quando tu era criança, tu era autêntico, tu brincava como tu queria brincar, tu não tava preocupado que os outros iam pensar de ti. Sim, mas é que eu tenho medo que as pessoas escutem isso e digam, então eu posso ser o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser e né? Não, também não é assim, né? Existe um meio termo. Então eu sempre penso, né, que tem pessoas que vão levar para um lado extremista, tanto para um lado quanto para o outro, né? Existe um bom senso aqui dentro, né? Mas de forma geral, pratique a sua autenticidade, né? Seja você mesmo e não tenha medo de ser você mesma, às vezes simplesmente de tapar o que tu é para tentar caber na caixinha do outro. E a gente vai falando sobre isso em outros podcasts também. Tu te diminuir para caber na realidade que o outro criou para ti, né? Em vez de tu ser a tua potência, a tua essência, a tua individualidade. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Se tu escutou até aqui, manda pra nós, dessa vez, girassóis. Manda o emoji de girassóis lá no Instagram, ou lá no WhatsApp, ou nos comentários. Se tu escutou até aqui, põe um emoji de girassóis. Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.